essa virgem que ficaria grávida e colocaria o nome de Emanuel, e a gente estava lendo Lucas 1, 28 a 35. E a gente estava exatamente nesse ponto aqui, dizendo que Gabriel apareceu como anjo para Maria, disse que ela era uma mulher agraciada, favorecida, que ela estaria agora grávida e daria à luz a um filho, e o seu nome seria grande, ele seria chamado de Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará um trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. E aí Maria perguntou para o anjo: como pode isso acontecer? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Isaías profetiza, e agora o Evangelho de São Lucas está descrito que aconteceu exatamente como foi profetizado. E aí, quando a gente anda para Isaías, no capítulo de número 9, a gente vai ver uma outra profecia no versículo de número 6 e 7 a respeito disso, de Cristo, que é a mensagem do Natal. O nascimento de Cristo fez toda a diferença. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então a nossa vida, ela se divide em dois momentos históricos tremendos: o momento antes de Cristo e o momento pós-nascimento de Jesus Cristo. Em qualquer calendário a gente vai encontrar isso, ainda que seja um calendário milenar de pessoas que não acreditam em Cristo. A humanidade, ela vai estar voltada para os acontecimentos numa era que antecedeu o nascimento de Jesus e numa era que foi posterior a esse nascimento. Ainda que tenha alguns calendários que não são iguais aos nossos lá no Oriente, Jesus Cristo veio como um divisor de águas para a humanidade em tempos. E é isso que a gente está lendo, é isso que a gente está vendo, é isso que a gente está vivenciando. E Isaías, novamente, ele diz: pois um menino nos nasceu, capítulo 9, versículos 6 e 7. Um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, a patente de autoridade, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. E aí, ainda que pessoas não acreditavam, ainda que muitos não queriam que isso fosse verdade, quando a gente volta para o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, dos versículos 8 a 16, está escrito lá exatamente assim, na versão transformadora: naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, porque Deus vem se revelar para aqueles que são humildes, para aqueles que estão quebrantados na presença dele. Deus não veio para poder tornar a terra com mais glória e grandeza para si, para os seres humanos, para os reis da terra. Deus veio confundir a sabedoria dos sábios na pessoa de Jesus, veio trazer uma glória de um reino eterno e invisível, que ele é permanente para todo sempre. E aqueles pastores dos campos próximos, vigiando os rebanhos de ovelhas,
De repente, o anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse a mesma coisa que o anjo tinha dito lá para Maria, e que Deus fala comigo e contigo: não tenha medo. E tem algumas pessoas aqui, elas estão com medo de avançar, com medo de caminhar, com medo de dar um passo além, porque quem sabe teve algumas inseguranças na vida e algumas dúvidas que as bloqueou. Mas assim como Deus mandou uma mensagem pelos anjos dizendo: não tenha medo, eu estou nesse momento profeticamente falando na sua vida: não tenha medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. E aqueles homens que estudavam as ciências astronômicas perceberam que tinha uma estrela diferente no céu, indicando que para aquela região estava acontecendo algo diferente. E não saiu uma estrela dizendo: me siga, e eles foram atrás. Eles, conhecedores dos céus, eles viram que tinha algo diferente. Por isso que eram chamados de magos, porque magos hoje para a gente é como se fosse feiticeiro, mas naquela época eram os estudiosos de astronomia, de astrologia. E eles eram pastores, não diz a quantidade. E a gente pensa que é 3 porque ofertaram 3 presentes para Jesus, mas isso não quer dizer que não poderia ser 2, 5, 20. Geralmente as caravanas eram de 10 pessoas. Mas eles aqui perceberam isso, e o sinal era que ia encontrar um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. O rei do universo estava enrolado em um pano comum, em uma manjedoura, um local que era para colocar animais. Ele não nasceu nos melhores palácios, nas melhores pompas. E de repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial. Imagina aí a cena, meu irmão. Louvando a Deus e dizendo: vamos ler junto essa parte que é linda demais. 1, 2 e glórias a Deus nos mais altos céus, e a paz na terra aqueles de que Deus se agrada. Deus tem se agradado de nós para que a gente possa viver em paz nessa terra. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns para os outros: vamos para Belém, porque nós conhecemos a profecia e estudamos as estrelas, e esse é o sinal verdadeiro que o Messias nasceu, e ele nasceu e está escrito que vai ser em Belém. Eita glória! Então eles discerniram o tempo e a situação para esse acontecimento que o Senhor tinha anunciado. No finalzinho aí: indo depressa ao povoado. Chegando na cidade agora, onde é que está Jesus? Cidade, procurar alguém que nasceu. Mas eles tinham uma mensagem que Deus mandou para eles, que era para encontrar o quê? Uma criança na manjedoura. Então eles foram para o lugar certo, e aí encontraram Maria e José. E quem estava lá? Jesus.
que naquele outrora daquele tempo, naquele tempo específico, ele era uma criança, um bebê. Mas agora o nosso Jesus, ele é uma pessoa, ele cresce, se desenvolve, ele vira um homem e hoje está sentado à destra de Deus Pai, governando todo o universo para sempre. E ele, como criança, um neném, ele estava ali deitado naquela manjedoura. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4 a 5, ele diz assim, abra sua Bíblia para você conferir, porque a gente está trabalhando agora com profecias bíblicas. E a gente vai ter um entendimento do Natal profético. Um entendimento de um Natal que ele pode realmente acontecer como uma divisão de águas para as nossas vidas a partir desses dias de festa para o mundo, mas de alegria e celebração para nós em Cristo Jesus. Olha o que Gálatas capítulo 4 vai dizer no versículo 4 e 5. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como filhos. Quando chegou o tempo certo, Deus enviou Jesus. Ele nasceu de uma mulher que, para poder adentrar na terra e ser rei de todo o universo, precisava adentrar legalmente na terra. O diabo entra ilegalmente na terra. Ele tem que possuir alguém e comandar a vida de outro. Então ele não tem legalidade na vida da outra pessoa quando essa pessoa tem aliança com Cristo. Ele não tem legalidade, Satanás, na vida de alguém que está andando com Deus. Porque ele já está nessa terra ilegal. Então Deus Espírito, ele agora vem carne e osso, e ele tem que nascer, se desenvolver e cumprir a nova aliança em obediência plena na pessoa de Cristo Jesus, para poder agora, como está escrito, resgatar todos nós, porque o pecado adentrou pela pessoa de Adão, e todos que nascessem depois de Adão já estariam em pecado, mas viria o último Adão, na pessoa de Cristo Jesus, para que através da morte dele, da ressurreição e o sangue dele poderoso, como uma oferta agradável ao Senhor, pudesse nos colocar em relacionamento de novo com Deus Todo-Poderoso. E as profecias já começavam lá em Gênesis. E quando a gente olha todas as profecias, elas são mais de 300 que se cumpriram na pessoa de Cristo Jesus na íntegra. E aí, para a gente ter uma ideia de profecia agora, meu irmão e minha irmã, uma profecia para se concluir, se cumprir na vida de alguém exatamente como foi dito, ela tem uma proporção, uma probabilidade matemática de acontecer. Então, se dissesse assim, ó, vai nascer em Belém uma criança, na Exadata, Joel, vai nascer outras crianças também. Agora, uma criança que vai estar no manjedouro enrolado com Maria e José, não teria outra. E ainda que a gente pudesse achar que era coincidência, esse acontecimento naquele tempo e no horário de encontro daquilo acontecer com a estrela no céu, seria como se a gente chegasse em feira e fomos para um distrito, e naquele distrito a gente iria direto no sítio, adentrava no sítio, ia lá onde os animais estavam presos, nessa hora que eu estou falando, nesse exato momento de agora, e encontrasse uma criança enrolada com os
pais e a gente perguntasse para o pai o seu nome, perguntasse não, falasse com ele, seu nome é José, que eu sei, e o seu nome é Maria, e essa criança é Jesus. E aí eu não estaria só, estaria mais com uma caravana de outras pessoas, e todos acreditassem que isso era possível e a gente realmente encontrou. Qual seria a probabilidade de ser verdade hoje para mim e para você? Só que eu vou construir essa probabilidade em cima de 8 profecias sobre o nascimento de Cristo, que seria a primeira vinda dele, a permanência dele e ele morrendo e sendo ressurreto. E a gente pegar 8 das 300 e poucas profecias que se cumpriram na vida dele integralmente, a gente teria uma proporção de 10 elevado a 18. O que significa isso, pastor, com essa conta matemática que eu não estou entendendo? A gente pegaria então uma célula de papel, qualquer nota que você quisesse, muitas dessas células, e a gente visse a numeração de uma dessas células e a gente colocasse escrita essa numeração, porque toda célula tem uma numeração, sim ou não? E a gente anotasse essa numeração e a gente guardasse. E aí depois a gente pegava no estado de Minas Gerais, que é o 4º maior estado do Brasil, é maior que a Bahia. Minas Gerais tem um território de mais de 586,5 mil quilômetros. É como se a gente estivesse com todo Portugal e quase a totalidade da Espanha juntos. Esse é o tamanho de Minas Gerais. E a gente pegasse várias cédulas de papel, ou papéis do tamanho das cédulas da nossa moeda, e em 1 metro de profundidade, a gente espalhasse essas cédulas ou esses papéis por toda Minas Gerais. Mas a gente sabia qual era o número daquela célula porque a gente anotou. Se lembra disso? E aí a gente largasse alguma pessoa que a gente quisesse, dissesse assim: vem cá, fulano, aqui começa o estado de Minas Gerais e aqui termina o estado de Minas Gerais nas fronteiras norte, sul, leste e oeste. Tem 1 metro de células para baixo. Você vai adentrar em Minas Gerais e vai tirar exatamente a moeda, a espécie, a célula com essa numeração que só nós sabemos e você não sabe. Jesus nasceu. Jesus cumpriu o que tinha que cumprir. E não acreditar nisso é negar a própria existência. Então a maneira agora da gente ofuscar o brilho de Cristo e não crer é transformando Jesus em uma pessoa comum, simples, um Jesus histórico que não tem nenhuma possibilidade de ser Deus. E a construção toda humana é para isso. Só que as demais profecias relacionadas com a vida dele e os acontecimentos tiram qualquer possibilidade dele não ser o Messias. Nessas proporções que eu estou te falando. E esse exemplo que eu dei foi para 8 profecias, são mais de 300. Então, o Natal, para nós que estamos em Cristo, ele é algo mais do que real, ele é verdadeiro. Jesus Cristo é Deus, ele é a verdade e a vida. Tudo que aconteceu, que está escrito, se cumpriu na íntegra e vai se cumprir. É verdade e ponto final. O que está nas Escrituras Sagradas é a verdade, é a palavra de Deus e ninguém pode modificar. Então, a diferença do cristianismo para as demais religiões é essa. Nós temos um líder, um Salvador, um Senhor, que ele é um exemplo
sem pecado, de todas as realizações possíveis enviadas pelo Deus que a gente serve, que a gente acredita, e que tudo que foi falado a respeito dele se cumpriu sem erros e sem possibilidades de não haver acertos. Não existe nenhum líder de nenhuma religião, de todas as milhares de religiões que já existiram e que ainda existem nessa face da terra, que tenha algum acontecimento próximo de Jesus Cristo. E tudo que foi falado a respeito dele, inclusive de como seria a vida dele e qual seria o objetivo principal dele estar entre nós, inclusive nos dias de hoje, através da pessoa do Espírito Santo, se cumpriu e se cumpre. Então agora eu quero transpor esse tempo do Natal para que a gente possa entender quais são as profecias que vão nos conectar a Ele e quais são essas profecias que vão ainda se cumprir, inclusive nas nossas vidas com Ele. Eu quero que você possa abrir sua Bíblia nesse momento, em Lucas capítulo de número 24. Peguei alguns exemplos assim, só amarrando o texto, falando sobre o nascimento de Jesus, momento oportuno. Então, se ainda existia alguma incredulidade, algum pensamento de dúvida, se Jesus era Deus, se existe tudo isso mesmo, se essas coisas são verdade, se a Bíblia está escrita por homens, se o que tem escrito na Bíblia não foi uma invenção, caiu por terra a partir desse momento, porque você entendeu o exemplo que eu dei a respeito das moedas em Minas Gerais, ou melhor, das cédulas. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 24, nos versículos 45 a 48. Então ele lhes abriu a mente para que entendesse as Escrituras. Nesse momento, Deus está abrindo as nossas mentes para entender as Escrituras sagradas. Ele lhes abriu a mente para entender as Escrituras. Só Deus pode abrir a mente das pessoas para elas entenderem as Escrituras. Sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Olha o que a Bíblia traz agora. Ele está dizendo que Cristo viria, sofreria, morreria e ressuscitaria no terceiro dia. E isso tudo era para gerar arrependimento, e gera arrependimento em nós, para que nós pudéssemos e possamos receber o perdão dos pecados. E essa autoridade poderosa de Deus começaria lá em Israel, e depois ia se propagar para todas as nações. Exatamente isso acontece. E nós, como Igreja do Senhor, Corpo de Cristo, nós fazemos parte dessa cristandade. Nós somos do Senhor Jesus. Ele nos abre o entendimento, e agora a gente testemunha através das nossas vidas sobre, inclusive, quem é, qual é o verdadeiro sentido do Natal, e que Jesus Cristo é a nossa mensagem de Natal. Deixa de preconceitos, deixa de achismos e deixa de tabus no momento que a gente pode
mostrar para pessoas através das nossas vidas que Cristo, Ele é a verdade e fora dele não tem salvação. Aproveita o Natal para poder ser testemunha dele nas nações. Lembrando que nações naquela época começavam com as famílias. E aí tomava uma proporção que a gente entende hoje como país. Se a casa do irmão tem árvore de Natal, deixa ele ter a árvore de Natal dele. Se o Papai Noel está preso na parede, deixa lá Papai Noel, que por sinal pegaram São Nicolau e fizeram daquele Nicolau aquele idoso bonzinho que era convertido a Deus e ajudava muitas pessoas, mendigos, distribuía presente às crianças em orfanato. É ruim isso, fazer isso? Distribuir cesta básica, ser alguém que trabalha no social, é ruim isso, irmão? O ruim foi o que fizeram com ele. E aí ele morre, beatifica ele, coloca ele como se fosse um santo, que depois nas traduções de algumas línguas, como inclusive alemão, ele vira um Noel. De Nicolau virou Noel, e é o Pai Noel, porque dava um bocado de coisa para aqueles que precisavam, todo mundo chamava de pai. Mas toda vez que ele dava alguma coisa para alguém, ele reportava ao Pai verdadeiro, que era o Pai, o nosso Deus. Mas o ser humano pega tudo para fazer idolatria. E aí, com o avanço da indústria, naquela época, da produção em massa para venda, nada melhor do que usar uma figura de alguém que já morreu, que todo mundo gosta, para poder vender, fazer acontecer. E aí, no decorrer do tempo, o que se percebe? As demais religiões que entenderam que toda a profecia sobre a vida de Jesus é verdade, vão tirar Jesus de tempo, para que a gente não fale mais de Cristo no Natal e a gente fale de Noel, porque o que está nas Escrituras sobre Jesus é verdade. Se as pessoas não conhecerem, pronto, elas não têm a revelação da salvação e do verdadeiro Deus. Mas como agora Deus nos abriu o entendimento, a gente pode testemunhar em todos os lugares a verdadeira história do Natal. Amém? Eu particularmente não tenho árvore de Natal na minha casa, porque senão eu tinha que botar um cacto para ficar mais próximo da nossa realidade nordestina, né? Sim ou não? E não monto presépio, mas não é porque eu acho que é presepada, porque eu não gosto. Mas se o irmão gosta, é ele Deus. Então, quando tiver revelação das Escrituras, a gente precisa não escandalizar o que não crê. Paulo diz que a gente vê tudo, retém o melhor, e se for escandalizar o irmão, não faça. Então imagine aquele irmão que não está ainda maduro na fé, chega na sua casa e está espalhado aquele presépio cheio de imagem de escultura. Um escândalo. Para evitar o escândalo, eu tiro o presépio da sala e guardo no armário em 7 chaves. Depois que eu me mudei, esqueci do presépio, eu nem levei para casa nova, não perdi. Pronto, entenderam o que eu falei? Mas isso não vai mudar o nosso sentimento com o Senhor, irmão. E aí a pergunta de ter essas coisas que identificam o Natal é: qual é a motivação de estar colocando todas essas coisas, fazendo essas coisas? Porque se a nossa motivação é uma motivação secular, mundana, a gente não está apontando para Cristo. E qual foi a temática da mensagem de hoje? Jesus Cristo é a nossa mensagem. A gente precisa então proclamar o nome de Jesus para aqueles que conhecem, aqueles que estão com dúvida, aqueles que não conhecem como deveria. E inclusive explicar que Noel amava Jesus. E que se Jesus não tivesse abençoado ele, não tinha nem presente para dar. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 1.
E vamos continuar na profecia, porque hoje é noite profética do Natal nessa casa de oração. Só que o ser humano, ele quer colocar extremos em tudo. E a gente vai vivendo nos extremismos, achando que santidade, ela é algo de aparência. Que louvor a Deus são músicas entoadas no altar de uma igreja. Santidade é muito mais do que aparência. Santidade é uma vida quando a gente está sozinho com Deus e o que a gente está pensando em relação a coisas. Louvor é o nosso dia a dia de comportamento ao Senhor, que glorifica o nome dEle, e Ele queima esse incenso com um aroma suave diante dEle em louvor e agradecimento. O capítulo de número 1 de Atos, dos versículos 10 e 11, diz assim: continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram, olha, de novo, é um mistério, meu irmão. Meu irmão, não acredito nesse negócio de anjo. Não acredite, mas tem alguns que acreditam e que vão ver. Se você não acredita, Deus vai te mostrar anjo. Se você ficar com medo do anjo, o anjo vai aparecer para você. Maria, que não tinha medo, ficou com medo. E o anjo disse para ela o quê? Não temas. Então eu tive uma experiência no plantão, contei para Josival. Eu não conto no altar. Então tive uma experiência no plantão de uma presença de um anjo. Então, depois, se você quiser saber os detalhes, porque aqui não é para o anjo aparecer, não é para eu aparecer, quem tem que aparecer é Jesus, a glória dele. E o altar não é local que a gente vai ficar contando histórias, a gente vai pregar a palavra de Deus. Amém? Amém. E olha o que aconteceu. Esses homens estavam vestidos de branco e apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu volta do mesmo modo como o viram. Depois dos fatos matemáticos que eu te disse, com 8 de mais de 300 profecias, em Lucas disse que ele sofreu, morreu, ressuscitou no 3º dia e depois ele viria. E agora em Atos está dizendo que foi visto, ele ascendeu aos céus e ele vai retornar. Você ainda tem alguma dúvida que isso vai acontecer em qualquer momento, irmão? Eu não tenho. Porque eu peguei somente 8 profecias e disse para você como seria encontrar aquela célula marcada em 1 metro de profundidade num território de Minas Gerais, e a pessoa sair para qualquer região de Minas Gerais aleatoriamente e pegar dentro de 1 metro de profundidade de papel a célula correta. E as pessoas fazem aposta por muito menos. Por exemplo, numa probabilidade de investimento financeiro, tem 10 ações, 9 estão dando certo e uma não está. As pessoas vão investir tudo que ela tem na vida financeiramente, porque a possibilidade é de 9 para 1. E essa possibilidade que seria matematicamente impossível de não acontecer, porque a gente não crê. Qual é a possibilidade de um homem se relacionar com uma mulher e nascer um menino ou uma menina? 50% de cada? E a gente fica naquela fé, manda uma menininha, manda um menininho, Jesus, eu gostaria assim. E a gente acredita que tem essa possibilidade de ser um menino em 50%. Sim ou não? E como é que a gente não acredita numa possibilidade extremamente, infinitamente superior? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e fora dele não há salvação.
Precisamos pegar esse conhecimento agora e pregar esse evangelho das boas novas e falar para as pessoas do amor de Cristo. E que elas podem vir como está, mas Deus não deixará elas do jeito que elas chegaram. Basta aquilo. Percorrendo então essas profecias bíblicas, você abre em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, nos versículos 16 e 17, olha o que está escrito. Enquanto muitos estão comprando presentes, estão gastando tudo que tem e que não tem, com coisas dessa vida, o Senhor está nos convidando para a gente refletir e a gente poder viver uma vida diferenciada. Não é bom ganhar presente ou dar presente, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a gente precisa entender que a mensagem do Natal é Cristo e está muito superior a todas essas coisas e acontecimentos desse mundo. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo, olha ele de novo, e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Os mortos em quem? Os que morreram sem Cristo. Não tem nada a ver aqui nessa passagem, ok? Os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, o que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E o interessante aqui, que tem uma teologia que engana as pessoas, e elas pensam que os mortos estão na dormência latente. Porque esse texto vai dizer assim, ó, primeiro vai ressuscitar os mortos. Então os mortos agora ainda não ressurgiram, então eles estão na latência, estão dormindo. E vai acontecer que quando Jesus voltar, eles vão abrir os olhos e aí vão ser tomados. Depois todo mundo atrás, e carne e osso voando. Essa é a imagem que a gente tem quando a gente lê isso, não é verdade? Aqui está dizendo que quando Jesus apontar para voltar, aqueles mortos ressuscitarão no sentido que já estarão adentrando na gloriosa presença do banquete celestial. Eles já estão no céu e agora eles adentram no local especial para receber os galardões. Posso ouvir o glória a Deus? Essa maravilha do Senhor. Porque senão, quando a gente olha lá Jesus crucificado com os dois ladrões, ele diz para um deles, o que estava na direita, entenderam? Na direita. E aí ele diz assim: ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Se isso não fosse realidade, esse texto aqui seria uma confusão agora. Porque como é que o ladrão da cruz está no paraíso e aqueles que morreram e não eram ladrão nem chegou lá? Meu Deus, que confusão teológica. É porque essa palavra aqui no grego está dizendo, eles vão adentrar na ceia do Senhor no banquete. E aí depois todo mundo adentra atrás. Eita maravilha daquele grande dia. E o interessante e lindo, irmão, eu fico imaginando essas coisas na minha mente, que ninguém vai se bater com o outro. Não vai ter o conflito de alguém querer passar na frente. Porque às vezes está com a ficha para poder estar na fila e um fica querendo olhar, passa na frente, você não estava, cadê você? Não dá não sei o que, a gente fica disputando a fila. E aqui está dizendo que os mortos vão ressuscitar todos, depois vai todo mundo que está vivo e ninguém se bate com ninguém, tem lugar para todo mundo, é tudo organizado na casa do Senhor e as coisas de Deus é com ordem e decência, aleluia! Que maravilha, meu irmão! E aqui está dizendo o que no texto? Que Jesus vai voltar e isso vai acontecer. Porque o que foi profetizado na vida dele, tudo aconteceu na íntegra, sim ou não?
E aqui está dizendo que ainda tem coisas que estão acontecendo e outras tantas que vão acontecer. E uma delas é que ele vai voltar para buscar a amada igreja dele, que sou eu e você e todo aquele que está aliançado com ele. Se a gente morrer primeiro, não tem problema. A gente já está no céu com ele, com a aliança. Só que, quando ele voltar, a gente já entra no local especial do céu, para poder estar galardoado pelas nossas obras. E, pastor, aqueles que morreram sem Cristo, nossas vidas, elas são eternas. Eternas no céu, é o que a gente crê, e eternas no inferno. Nesse dia daqui, aqueles que já estão no inferno, que não têm aliança com o Senhor, vão ser condenados e vão receber o castigo merecido pelas obras que fizeram. Mas todos têm a eternidade, uns com Cristo e outros sem Cristo. Então eu te convido, nesse momento do Natal, de estar renovando a sua aliança com o Senhor Jesus, fazendo sua aliança com Cristo, para que você esteja em uma outra dimensão, em um outro propósito, e esteja completamente firmado na palavra, para que você possa entender que Jesus é a mensagem do Natal, Ele é a verdade, o caminho, Ele é a vida, e sem Ele não existe vida eterna. Amém? Agora, quem é que vai abrir o entendimento? O Espírito? Então não é pelo muito a gente falar, é pelo muito a gente demonstrar quem somos, porque as nossas famílias e as pessoas que nos conhecem vão dizer assim: crente igual fulano não quero ser. Porque a boca fala muita coisa politicamente, mas na hora do cumprimento, o caminhão de lixo não passa na minha rua, tem 4 dias. Então não é pelo muito falar. Por isso que a palavra diz: a fé sem obras é nesse sentido. Amém? Vamos pregar através do nosso testemunho. Então Deus não quer sacrifícios exorbitantes, Deus quer uma vida de obediência. Deus quer que a gente seja e reflita a imagem e semelhança dele. Olha o que está escrito em Hebreus 9, 27 e 28. Noite profética. Aí é noite profética mesmo. A gente está lendo as escrituras cheias de profecia. Assim diz o Senhor, amado irmão. Assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo, Hebreus 9, 27, foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, porque ele já tratou. Na cruz foi encerrados os pecados, as maldições. Cristo é suficiente, nós não precisamos fazer mais nada em relação à salvação, porque Ele já fez tudo perfeitamente. O nosso sacrifício é porque a gente vai ter que renunciar às paixões dessa vida, renunciar coisas que a gente tem, que a gente gosta, que a gente queria, maus hábitos, vícios, etc. e tal. Aí é realmente uma consagração para o Senhor. É um sacrifício que muitas vezes para a gente vai ser dolorido. Deixar de fazer, sentir e ter o que gosta, dói, sofre. Só que o Senhor nos dá um refrigério e alegria em meio a essas coisas. Sentir prazer e sensações é tremendo. Por isso que Deus colocou hormônios na gente. Deus não seria alguém imprudente que disse assim: ó, eu vou encher Leonardo de hormônio para ele ficar muito doidão e ele ver como é bom. Não tem lógica para a gente. Eu
Eu vou encher Leonardo de hormônio porque eu quero que ele entenda que ele vai precisar sacrificar a vida dele por amor de mim. Amém? Entenderam? Porque agora não é sobre Leonardo, é sobre Cristo. E aí ele vai deixar algumas coisas que eu vou dizer: Senhor, tira de mim isso, Senhor, tira de mim aquilo. E ele vai dizer: minha graça te basta. Eu estou te deixando essa pontinha aí para que você saiba que se você não estiver comigo já era. Então eu estou deixando essa luta que você está aí, esse espinho na sua carne, essa situação, para que você saiba que sem mim nada podeis fazer. E assim é com todos. E aí está dizendo que ele vai trazer salvação a todos os que guardam com grande expectativa. Quem está com grande expectativa aqui pela volta do Senhor? Maranata, Jesus! Ele voltará. Jesus vai voltar, irmão. E o que a gente está lendo aqui são escritores que não se conheceram em um intervalo de tempo de mais de 800 anos e escreveram sobre essas coisas. Você ainda tem dúvida que é verdade? Porque hoje na internet, hoje com um clique a gente pode mandar uma mensagem para alguém que está lá do outro lado do mundo. A 14 horas de viagem de avião e você manda uma mensagem e ele recebe. Mas aqui não tinha como. Se um está num lugar e o outro está no outro e morreram 500 anos depois, como é que iam saber essas coisas? O Espírito Santo de Deus revela todas as coisas. Isso é profecia bíblica e isso é a verdade. Amém? E aí o interessante é que quando a gente lê essas coisas, a gente percebe que Gênesis falou que ele pisaria a cabeça da serpente e governaria. E Apocalipse, quando a gente abre no 22:20, vai estar escrito. Acompanhe. Diz assim: aquele que é fiel, ou melhor, que é testemunha fiel de todas essas coisas, diz. Quem é aquele do texto? Jesus Cristo diz: sim, venho em breve. Aí a igreja responde: amém. Maranata, Senhor Jesus. O texto é assim, 22:20. Jesus disse assim, ó. Se você está perguntando para Jesus: Jesus, me fala aí, o Senhor vai voltar mesmo? Essa historinha aí, essas coisas são verdade? Isso aqui por um acaso aconteceu, vai acontecer? Na Bíblia está escrito, no versículo 20: sim, venho em breve. E o que Jesus falou se cumpriu, exatamente como foi dito. Exatamente como foi dito. Se Jesus cumpriu exatamente o que foi dito, a tosse tem que sair no nome dele. Porque no nome de Jesus curaríamos. A mensagem é tão forte que querem calar minha voz. E porque Deus permite alguém tentar calar minha voz? Porque para tocar em mim tem que ser com a permissão. E por que será? Pensei, por que será que está acontecendo isso com o meu pastor? Que essa mensagem Deus está permitindo não chegar em alguns. Eu entendo. A mensagem é tão verdadeira, irmão, que você precisa ter a certeza que o que ele falou é verdade e o que ele disse que vai acontecer, vai acontecer. E mais do que isso, para você não ter dúvida,
que essa palavra é tão verdade que ela é revelada para aqueles que Deus escolheu para a salvação. E nós temos a oportunidade novamente de estarmos nesse processo de salvação. Então é uma voz que reverbera, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e fora dele não existe salvação. E aí, para que você tenha certeza disso, acontecem algumas situações para você ter credulidade. Mas eu sei que apesar de eu estar gripado e com tosse, não era para eu estar mais tossindo dessa maneira hoje. Ah não, você não tomou o remédio direito, é porque a tosse também volta, ela pode ter recaído. É a mesma coisa que a gente pegar as escrituras sagradas assim, não foi muito bem assim que aconteceu não. Jesus não disse exatamente aquilo que ele queria dizer. É exatamente como está escrito e vai se cumprir na íntegra. Amém? Amém. É dessa maneira e fim de papo. Isso não quer dizer que a gente não vai estar com os outros, amar os outros. Hebreus 9:27 é uma palavra que ela destoniza ou destrona ou retira qualquer possibilidade de uma reencarnação. Bora ler de novo? É um versículo só. Então, para quem está esperando Jesus, maranata. Para quem não está esperando, mas Jesus não vai voltar não. Jesus foi um profeta, ele foi um enviado de Deus para esses tais acontecimentos. E naquele dia vai acontecer situações que nós vamos morrer, nós vamos estar na vida de outras pessoas, nós vamos nascer um cachorro, nós vamos nascer uma formiga, nós vamos nascer com alguma geração de nossos antecedentes familiares, astrológicos. Nós vamos para uma dimensão e vamos nos tornar anjos. Hebreus 9:27, que é o que a gente crê na nossa fé, está escrito: a pessoa está destinada a morrer quantas vezes? Acabou-se. Se morreu com Jesus, céu. Se morreu sem Jesus, na hora que Jesus voltar, quem está no céu vai participar das bodas do Cordeiro. Quem não está no céu vai participar do quê? Do castigo eterno. Acabou-se. Hebreus 9:27. Aí eu vou precisar arrancar Hebreus 9. Mas as escrituras sagradas estão dizendo que a gente não pode retirar nem acrescentar nada que está escrito. Então aqui, para a nossa fé, a gente respeita outras religiões, outras crenças, não estamos falando nada disso, mas para a nossa fé, o Espiritismo, seja ele baixo, médio, alto, extremo, já era com esse versículo. Então o crente não fica botando carta de tarô, lendo mão, olhando as estrelas, imaginando horóscopo. Irmãos, nós não somos espíritos, nós somos cristãos. Ah, mas eu vejo meu familiar que é católico fazendo essas coisas. Qual é o Cristo que ele segue? É o Cristo que a gente está pregando dessas profecias? Ou é o Cristo humano? Porque se for um Cristo humano, aí vai ter muitas coisas. Mas se é o Cristo, aquele que foi profetizado, que a gente leu, dizendo que o nome dele seria Filho de Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, o soberano Senhor do Universo, não é do nosso jeito, é do jeito dele, porque dele, para ele, são todas as coisas. E aí ele vai finalizar dizendo que o próprio Cristo vai dizer assim: eu voltarei. Sim, e em breve. Quando a gente olha todos os sinais que estão acontecendo, irmãos, tudo que está acontecendo ao nosso redor, a brevidade já chegou.
Quem está preparado para que se encontrar com o Senhor? Duas coisas. Ou a gente não está convertido, porque sabe que na hora que abrir os olhos da morte não está no céu, ou porque a gente está apegado a bens materiais. Porque morrer é lucro e viver é Cristo. Se a gente não está apegado mais a bens materiais, presenteie todas as pessoas que você tiver condições de amar no Natal. Inclusive começando pelo seu pastor. Se você tem certeza da sua salvação, você não vai dar porque é obrigado, você vai dar com prazer e satisfação, porque você está semeando no terreno. Agora, que o seu presente não seja somente um presente superficial, seja um presente que faça presença na vida de alguém. Compre uma Bíblia e ensine alguém a ler as Escrituras Sagradas. Dê alguma coisa que vai transformar aquela vida em poder para a glória de Deus. Isso aí foi um exemplo, você pode dar outra coisa. Amém, irmãos? Então, a nossa mensagem de Natal, que Jesus Cristo é a nossa mensagem, tentei trazer e trouxe as profecias mais próximas relacionadas com isso, para que a gente saiba que foi verdade, é verdade, continuará verdade para sempre, porque o reino dele é sem fim, eterno. Amém, meu amado? Amém. Se você crê nisso, fica de pé agora. Qual é a mensagem que está no nosso coração?